Não viaje para Santiago do Chile sem antes assistir esse vídeo, porque nele eu vou te contar como montar o seu roteiro, por onde começar, se comprar passagem, hospedagem, quais passeios eu devo escolher, tudo isso vamos falar aqui, então assista até o final. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Vitória Moraes e eu faço parte da equipe da Smart Tour, uma agência de turismo localizada aqui em Santiago do Chile e oferecemos passeios turísticos tanto em Santiago como também no deserto do Atacama. Para entrar em contato conosco, para ter ajuda para montar o seu roteiro, para escolher os passeios e também reservar os seus passeios, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição. O assunto do vídeo de hoje: como montar o meu roteiro? Nunca fui para outro país, não sei como é que eu começo, então eu vou te dar aqui um passo a passo, tá? De coisas que você não pode esquecer e também da ordem para você montar o seu roteiro para Santiago do Chile. Primeira coisa, quando você vai organizar a sua viagem, quando você vai viajar para outro país, né? A primeira coisa que você vai olhar é o quê? Passagens aéreas. Mas deixa eu te contar que, na verdade, isso não tem que ser a primeira coisa que você vai fazer, sim o seu roteiro. Porque dependendo do seu roteiro, de quantos dias você vai precisar para fazer passeios aqui em Santiago, é depois disso que vai depender o dia que você vai comprar a sua passagem, tanto para ir como para voltar. Mas já te dando aqui uma dica de passagens aéreas, não pegue um voo que chegue durante a noite aqui em Santiago, tá? Não te recomendo, geralmente eu sei que são os voos mais baratos, mas por que eu não te recomendo? Primeira coisa, você vai perder a vista incrível do avião, tá? Da Cordilheira dos Andes. É lindo, então se você viaja durante o dia, você consegue ter essa paisagem. A segunda coisa é que você vai acabar perdendo um dia de viagem. Por quê? Cheguei aqui em Santiago pela noite, você não vai ter como trocar o seu dinheiro, você não vai ter como ir ao supermercado, não vai ter como pegar chip para o seu celular, você simplesmente vai ir para o seu hotel. E tudo isso você vai acabar tendo que fazer no seguinte dia, sendo que o seguinte dia você já poderia ter aproveitado para fazer passeio e para conhecer a cidade. Então o que eu te recomendo, chegue aqui em Santiago durante o dia, tá? Se for pela manhã, melhor ainda, porque você vai chegar e já vai fazer tudo que precisa ser feito para começar a desfrutar realmente da sua viagem. Porque lembrando a vocês, tá, que nós não consideramos o dia que você chega num lugar e o dia que você vai embora, né, como dias de viagem. Na verdade, o dia seguinte que você chegar aqui em Santiago vai ser o seu primeiro dia útil de viagem, como eu chamo, que seria realmente um dia que você vai tirar para conhecer a cidade, para fazer os passeios, cordilheira, litoral, vinícolas, etc. Existem coisas que você vai precisar fazer no momento que chegar aqui, como eu já mencionei pra vocês. Por exemplo, se preocupar com trocar dinheiro. Nos vídeos aqui no canal eu conto pra vocês, tá? Onde, como fazer isso. Mais um resumão aqui, recomendo sempre trocar na rua Agustinas, que está no centro de Santiago, ou na rua Pedro de Valdívia, que está em Providência. As duas ruas têm várias casas de câmbio, tá? Só que elas só funcionam de segunda a sexta-feira, até umas 6 horas da tarde aproximadamente. Dia de sábado fecham umas 2 aproximadamente e domingo não abre. Então, caso precisar trocar um dia domingo, recomendo a casa de câmbio Afex, que está no Shopping Costaneira Center. Além disso, se você, caso não ficar em um hotel e sim em um Airbnb ou um hostel, você também vai precisar ir no supermercado, comprar comer, principalmente se você está em família, com crianças. Também se preocupar com o chip de celular. Afinal, você não pode estar em outro país sem internet, né? Sem ter como usar o mapa, um Uber, se precisar se locomover e tudo mais. E lembrando que quando você fecha passeios conosco da Smart Tour, você ganha um chip de brinde, tá? Só que esse chip precisa ser retirado aqui na nossa agência, que está no centro de Santiago. Então, você também faz isso. Inclusive, nós estamos em um lugar bem estratégico, porque estamos no centro de Santiago, pertinho da Rua das Casas de Câmbio. Então, você pode fazer tudo de uma vez, tá? Então, por isso, realmente, eu não recomendo você chegar pela noite, senão você vai acabar perdendo o dia inteiro da sua viagem para fazer essas coisas. Segunda coisa que você precisa fazer para montar o seu roteiro é ver o tema da hospedagem, onde você vai ficar. Isso também vai depender, claro, do seu perfil de viajante, se você quer ficar em um hotel mais confortável, sem ter que fazer muita coisa, ou se quer pegar um Airbnb, talvez, porque tá em família, quer que seja uma viagem um pouco mais econômica, tá? Mas o que eu sempre falo para vocês também, o mais importante é onde você vai se hospedar. Aqui Santiago, ele é dividido por comunas. Dentro dessas comunas, existem uns pequenos bairros. Por exemplo, Santiago Centro é uma comuna. Dentro de Santiago Centro, existe uma zona chamada Lastarria, que é composta por algumas ruas, que inclusive é um ótimo lugar que eu te recomendo para se hospedar. Então é muito importante você ver isso na hora de buscar hospedagem. Bairros que sempre recomendamos, comunas, no caso, né? Santiago Centro, Providência e Las Condes, mas nem por isso,
qualquer lugar dessas 3 comunas vão ser um bom lugar para você. É muito importante você ver o tema da locomoção, se você vai se locomover de metrô, que aqui no Chile funciona muito bem, então super te recomendo, econômico, rápido, prático. Mas, por exemplo, o bairro de Las Condes é um dos melhores bairros aqui da cidade, mas dependendo de onde você vai pegar hospedagem, talvez você não vá ter metrô perto. Se for Las Condes lá pra cima, é muito importante você ver isso na hora de pegar a sua hospedagem. Terceira coisa que você precisa fazer para depois, por fim, começar a montar o seu roteiro, né, com dias de passeios, o que você vai fazer primeiro, depois, é ver as datas festivas que tem aqui no Chile, tá? E com isso eu quero dizer também feriados. Aqui no Chile tem muitos feriados e isso pode alterar o seu roteiro, tá? Porque os passeios podem ter modificações de horários, os lugares que você vai conhecer aqui em Santiago, como os pontos turísticos, podem fechar. Por exemplo, agora estamos no mês de setembro, dia 18 e 19, são feriados irrenunciáveis, o que significa isso? Que tudo fecha. Comércio fecha, pontos turísticos fecham, vinícolas fecham, muitos lugares fecham. Então, você precisa saber quando existem esses feriados e se é que os lugares que você vai conhecer vão funcionar normalmente. Depois de saber disso e de verificar se na data que você está vindo viajar, no período que você está vindo para aqui para o Chile, existe ou não algum feriado, a seguinte dica que eu te dou é sempre deixar 1 ou 2 dias livres no seu roteiro de viagem. Por exemplo, está vindo 5 dias e lembra, com 5 dias eu estou falando com 5 dias úteis de viagem, ou seja, sem contar o dia que você chega aqui em Santiago e o dia que você está indo embora. Se vier por 5 dias, deixa um dia livre. Se vier por mais 7, 8 dias, deixa 2 dias livres, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que você vai conhecer aqui na cidade por conta própria. Além do que também, imprevistos acontecem às vezes, você também vai querer tirar um descanso, tá? Tá fazendo passeio todos os dias, levantando cedo todo dia e dormindo tarde todos os dias, vai acabar ficando um pouco cansativo. E junto com isso, a seguinte dica, se você está vindo aqui durante o período de neve, ou seja, temporada alta, desde junho, né, até final de setembro, lembre sempre de dar prioridade para os passeios de neve. E também tente não colocar 2 passeios de neve juntos. O que eu quero dizer com isso? Ah, cheguei hoje em Santiago, amanhã já tenho passeio de neve, então para depois da manhã eu coloque outro passeio. Já seja litoral chileno, já seja uma vinícola, um passeio mais tranquilo, tá? Por quê? Porque a neve, como vocês já devem saber, você vai visitar a Cordilheira dos Andes, né, para conhecer a neve. A Cordilheira dos Andes, você vai passar por muitas curvas e também é de muita altitude. Então o passeio é mais cansativo do que os outros, como por exemplo um passeio de Vinha del Mar e Valparaíso, né, que é aqui no litoral chileno. Então, se você tem a possibilidade, né, de colocar passeios de neve separados e não em dias seguidos, te recomendo. E junto com isso, o passo número 7, né, a dica número 7, é você procurar e investigar bem sobre cada passeio que você quer fazer. E junto com isso também falar bem com os nossos consultores para eles te explicarem direitinho, ver o itinerário. Por quê? Porque um passeio que é legal para uma pessoa pode talvez não ser tão legal para outra pessoa, porque tudo vai depender do seu perfil de viajante, qual vai ser o seu estilo de viagem. Ou seja, está vindo em casal, ou está vindo com família, está vindo com crianças, que isso também muda bastante, né? O tipo de passeios que vão ser bom para você. Por exemplo, quer conhecer Portillo e Laguna del Inca? Veja bem sobre esse passeio. Uma coisa que eu sempre falo para vocês lá no nosso Instagram, inclusive se não nos segue, vá lá nos seguir, tá? @SmartTourChile. Estamos postando tudo sobre o Chile em tempo real. Uma coisa que eu sempre falo para vocês lá é Portillo. Se você vai colocar esse passeio no seu roteiro, durante o inverno, você precisa colocar ele como o primeiro passeio. Ou seja, primeiro dia útil de viagem, já coloca Portillo. Por quê? A estrada para chegar a Portillo é diferente, né, da estrada que você chega nos outros centros de esqui, nos outros passeios de neve. Essa estrada é um pouco mais perigosa, é a famosa estrada Los Caracoles, com um monte de curvas, e por aí passa muito caminhão que chegam até a Argentina, porque por aí está a fronteira do Chile com a Argentina. Quando temos previsão de chuva ou de neve, as autoridades fecham essa estrada e ninguém passa. Quando eu falo ninguém, é ninguém, tá? Nem agências de turismo, nem carros pessoais, nem caminhões, ninguém. Então pode sim acontecer quando você estiver vindo para o Chile. Se você colocar esse passeio no seu primeiro dia útil de viagem e isso acontecer, vamos poder remarcar e você não vai ficar sem conhecer Portillo. Então, esse tipo de coisas, tá? Vocês têm que saber sobre cada passeio e também, claro, falar com um dos nossos consultores
para eles te darem o apoio e te dizerem qual seria o melhor, dependendo de como vai ser a sua viagem, com quem você está vindo e qual é o seu perfil de viajante. Porque, dando o mesmo exemplo de Portillo, tem pessoas que amam, adoram, é um lugar lindo, mas tem outras pessoas que não gostam tanto por conta de que Portillo é um pouco mais longe, tá, do que os outros centros de esqui, do que os outros passeios de neve. Você vai ficar mais tempo na van, é mais demorado para chegar, então é muito importante você ver tudo isso sobre cada passeio, saber todas as informações, que hora sai, que hora chega, o que é que eu vou conhecer nesse passeio, quanto tempo é para chegar lá, para voltar para Santiago. E logo disso, você vai começar realmente a fazer o seu roteiro, tá? Com a ajuda dos nossos consultores também, eles sempre vão te indicar, te aconselho fazer esse nesse dia, te aconselho fazer esse depois, esse tal dia. Também é importante o tema das datas, como eu já falei para vocês. Tem alguns passeios, por exemplo, Parque Safari, que não abre nos dias de segunda-feira, porque é dia de manutenção. Então essas são coisas importantes que os nossos consultores, claro, sempre vão ajudar vocês na hora de montar o roteiro. Por isso, também é importante você fechar com uma agência de turismo e não fazer tudo por conta própria. Então, já comprei passagem, já procurei minha hospedagem, já peguei a hospedagem também, inclusive, já fiz o roteiro e já fechei os meus passeios, tá? Que isso é uma coisa também muito importante. Tem algumas pessoas que vêm aqui para Santiago e tentam fechar passeios com agências de turismo quando já estão aqui. E eu não recomendo você fazer isso, porque muito dificilmente você vai achar vaga de um dia para outro. Principalmente quando estamos falando de temporada alta. Todo mundo querendo ir para neve, então as vagas acabam rápido. Então é muito importante você fazer a sua reserva com antecedência, já estando no Brasil, e além do que também você vai chegar aqui e não vai ter que se preocupar com essas coisas. Depois de tudo isso, o último passo que eu te recomendo, tá, para complementar já o seu roteiro, é você organizar o seu financeiro. Ou seja, os passeios você já vai ter pago, passagem já vai estar ok, hospedagem já está ok, mas você vai ter gastos, obviamente, né, no dia a dia aqui no Chile. Como? Com alimentação e gastos que às vezes, né, os turistas não contam, mas que você também vai ter. Por exemplo, locomoção, você vai gastar com o metrô ou com o Uber, se você quiser andar de Uber. Gastar também com lembrancinhas, quero levar vinho pro Brasil, quero levar lembrancinhas para minha família e tudo mais. Outra coisa também que possa ser que você vai gastar com propina, que a gente chama aqui em espanhol, que o significado é bem diferente do que no Brasil, tá? E propina é gorjeta, que eu sempre falo pra vocês que não é obrigatório, mas acaba meio que sendo que sim, tá? Porque a gorjeta aqui no Chile, ela é muito cultural. Assim, você vai no restaurante, não deixou os 10% de gorjeta, o garçom vai achar estranho, porque no fundo você tá querendo dizer que você foi mal atendido, tá? Porque é algo tão cultural, todo mundo dá, então acaba sendo obrigatório por mais que não seja. Então é importante você ver todos esses gastos. E aí quando você me pergunta, que vocês me perguntam muito lá no Instagram, Vicky, quanto dinheiro eu preciso para uma ou duas pessoas por dia na minha viagem para o Chile? Eu nunca falo sobre isso com vocês porque realmente vai depender de cada pessoa e de cada perfil de viajante. Por exemplo, você quer conhecer os restaurantes turísticos mais famosos daqui de Santiago, você vai gastar mais, porque os restaurantes vão ser mais caros. Mas se você quiser economizar, também tem opções para economizar, como eu já dei dicas também de menu del dia, né, que você acha em restaurantes aqui de Santiago. Tudo vai depender também do que você vai querer fazer em off, ou seja, não só com os passeios da agência, mas sim os outros lugares que você vai querer visitar por conta própria. Você vai querer ir no Sky Costaneira, talvez, né, que é o mirante mais alto da América Latina, ou no Cerro San Cristóbal, ou no Cerro San... Enfim, vai depender de o que você vai querer conhecer, o quanto você vai querer gastar com comida ou não. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas é importante você se organizar antes, tá? E saber um aproximado, né, do que você vai gastar. Tô indo no restaurante giratório, já procura aproximadamente quanto você vai gastar, pra ter tudo certinho e depois você não ter surpresas quando chegar aqui em Santiago. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha ajudado vocês a montar o seu roteiro para vir para aqui para Santiago. Qualquer dúvida que tiverem, sugestões, tá, de temas para os próximos vídeos, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que na descrição vai estar o link para entrar em contato conosco, com a nossa equipe, nossos consultores que estão sempre prontíssimos para te atender, para você fazer as suas dúvidas e também reservar os seus passeios e garantir as suas vagas. Vou deixar aqui embaixo também o link do nosso Instagram, do nosso TikTok, para você seguir a gente lá, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo.
Beijão e até o próximo vídeo.